Em algum momento, pessoal, nós assistimos o Big Brother, tá? Ele é um programa que faz parte da cotidianidade do brasileiro, né? Pelo menos naquela temporalidade que ele existe, afinal já tem, sei lá, uns 20 anos, né? Que ele tá todo começo de ano passando na TV. Em que consiste o Big Brother? Né? Um bando de pessoas confinadas e que são observados o tempo inteiro, tá? Esse formato de programa, ele não é por acaso. Ele foi, no meu entendimento, ele foi construído a partir do livro 1984. Na verdade, é quase certeza, tá? Eu não fui atrás para saber, mas não basta ligar os pontos que a gente vai percebendo essas conectividades, tá? Em que o Estado, né, um livro do George Orwell, década de 20, se eu não me engano, e recomendo demais para vocês lerem porque é uma literatura muito, muito, muito legal, tá? E esse livro vai mostrar o quê? Né? Uma sociedade futurística em que as pessoas não têm mais autonomia de agir e, quiçá, de pensar por si próprias, né? Então é uma sociedade que ela é automatizada, é uma sociedade que ela é mecanizada, as pessoas já têm suas funções, elas vão exercer aquelas funções, não tem ideia de liberdade, tá? E o George Orwell, eu tenho quase certeza que ele baseou, né, e no livro dele existe o grande irmão, né, o Big Brother, tá? E o George Orwell, muito provavelmente, ele baseou esse livro a partir de um filósofo do século XIX que chama Jeremy Bentham, tá? Que é de uma escola filosófica chamada utilitarismo. Tá? A aula não é sobre utilitarismo, mas é bom vocês terem uma ciência sobre isso, tá? Que é o que? É uma perspectiva em que parte do princípio que todas as ações, né, de todas as pessoas, elas devem ter um cálculo ético, ou seja, todas as ações elas têm que ser pensadas para o bem, só que esse bem não é o bem individual, esse bem é o bem coletivo, tá? Então, qual que é a finalidade da ação? É a felicidade geral. Então, quando eu vou fazer uma ação, eu tenho que fazer um cálculo antes de realizá-la, para poder o quê? Para que ela seja boa para as pessoas, para resumir, tá? Tem uma ligaçãozinha com Sartre, que a gente já teve aula sobre ele, mas enfim, né? Então, a felicidade geral, ela é resultado da obediência do cidadão ao Estado, tá? Porque desobedecer as regras e as leis gera o que? Insegurança. E como não podemos confiar que todas as pessoas, em todas as suas ações, vão agir eticamente, né, pensando na felicidade coletiva, o Bentham vai trazer o que? A ideia de que o Estado deve vigiar as pessoas. Tá? Se vigiar, conseguiremos alcançar a felicidade coletiva, né? Esse é o grande objetivo dessa filosofia do Jeremy Bentham, tá? Guarda essa ideia, porque daqui a pouquinho eu vou voltar nele, tá? A aula de hoje é sobre Michel Foucault, tá? Que é contemporâneo do Sartre, ele é contemporâneo do Bauman, que nós já vimos, tá? E eu decidi passar, normalmente eu passo o Foucault antes do Bauman, mas eu decidi inverter essa situação para vocês, dado que vocês já viram a partir do Bauman o que é mais ou menos a modernidade líquida, a pós-modernidade e a modernidade. Porque o Foucault, ele é colocado como um sujeito, um intelectual, ele é francês, tá? Pós-moderno. Ele não se considera assim, não se considerava, né? Porque ele já morreu em 1984, se eu não me engano. Mas pô, ele tem ligações com esse movimento pós-moderno, né, que academicamente falando, né, do ponto de vista das ciências humanas, é o que? São as críticas ao modelo de racionalidade que nós presenciamos na história ocidental, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem o que na Segunda Guerra Mundial lá? Nazismo, e o nazismo era
do ponto de vista científico, ele era muito enganjado nessa perspectiva, tanto que fazia experiências com pessoas, tá? Então, mediante essas barbáries, e pode colocar nessa conta aí também a bomba atômica, né? Mediante essas décadas de barbárie, né? Pegando desde a primeira até o final da segunda, é que vão se começar, as pessoas, os intelectuais vão começar a questionar, né? Será que essa razão liberta, ela emancipa? Será que ela é uma forma de dominação? E o Foucault, ele está nessa perspectiva, porque ele é um crítico da ciência, mas ele mais do que da ciência, ele é um crítico da racionalidade. E mais do que crítico da racionalidade, ele é um crítico da modernidade, que é a cultura burguesa, galera. Ok? E aí o que ele vai colocar, né? A ideia do Foucault sempre é mostrar como as coisas foram construídas na história, né? Por exemplo, o conceito de louco, o conceito de sexualidade, o conceito de crime. Nós, muitas vezes, quando não estudamos, nós temos já verdades naturais sobre esses conceitos. Por exemplo, Foucault, ele quer mostrar o quê? Que essas coisas foram construídas na história por algum objetivo. Tá? Então a ideia dele é sempre fazer um trabalho que vai mostrando todo o caminho de desenvolvimento da história ocidental, né? Por isso que os trabalhos dele pegam tipo o final da Idade Média, né? Século XV, vai até o XIX, que é o grande momento da ciência na história, né? O momento em que a ciência, digamos assim, ela tem mais visibilidade e mais legitimidade para poder afirmar as coisas, né? Tanto que dessa ciência do século XIX vão sair coisas bárbaras, absurdas, né? E o Foucault trabalha com essa perspectiva, porque quem tem o controle sobre o conhecimento controla a sociedade, tá? Então, por exemplo, o Foucault vai ter lá um livro da História da Loucura, que eu não vou trabalhar com vocês, mas, por exemplo, né, o conceito de louco ele varia ao longo da história, e chegou um dado momento no século XIX que cientificamente as mulheres que liam eram consideradas loucas, tá? Então, se a mulher gostasse de ler no século XIX, ela poderia ser internada no manicômio. Então, Foucault quer mostrar como esses conceitos são construídos e como eles variam na história, tá? E, sobretudo, como eles controlam os nossos corpos e as nossas mentes, tá? A partir da vida em sociedade. Então, para ele, a história ela é criada e controlada, galera, por estruturas que nos dominam, né? Então, dentro dessa noção, vai ter o quê? Uma noção muito forte, né? É a ideia de poder. Tem um poder que controla e comanda tanto a nossa forma de comportamento em sociedade, quanto a nossa forma de pensar. E muitas vezes controla a nossa forma de agir quando estamos sozinhos em nossas casas e ninguém está observando, tá? Então, por exemplo, por que uma mulher necessariamente tem que se depilar? No mundo ocidental, tá? A gente está pensando no mundo ocidental. O mundo é muito grande, não dá para falar que isso é uma coisa seja um valor universal, tá? O poder sobre o corpo, que aí se transveste na ideia do que? De beleza, padrão, tá? Por que eu não posso dar aula de regata? Tá? Porque são normas que controlam o meu corpo, que me impedem de fazer aquilo. Pode estar 50 graus, eu vou ter que dar aula de calça jeans e camiseta, tá? É o controle, um poder maior que controla a nossa forma de agir, nossa forma de pensar. Por que é errado brigar? Na Idade Média não era errado brigar, agora, por exemplo, se torna um valor moral, tá? Então, nós vivemos numa sociedade de controle, galera, que nos controla o tempo inteiro, que nos diz o que fazer e diz o que não fazer, o que pode e o que não pode. E isso é revertido aonde? Aqui no nosso corpo. Há décadas atrás, tatuagem era um negócio absurdo, assim, ó. Como assim você vai fazer uma tatuagem? É quase uma coisa de bandido. E hoje você vê como as coisas vão mudando, né? Mas década de 90 para trás, não, você poderia ter a vontade de fazer uma tatuagem, mas se você fizesse, você seria taxado de alguma coisa, tá? Então o que vai acontecer? Né, o Foucault ele vai dizer que a gente vive numa sociedade que nos controla. E eu deixei, por exemplo, de fazer uma tatuagem, um sujeito que deixa de fazer uma tatuagem na década de 90 por conta disso,
é a própria atuação da sociedade no corpo dele e na mente dele, tá? É um controle amplo sobre nós mesmos, tá? E que produz muitas vezes um sentimento de culpa, né? A chamada no senso comum de consciência, que não é nada mais do que a voz da sociedade sobre você mesmo, tá? E especificadamente nessa aula, né, eu vou trabalhar com o Vigiar e Punir, do Michel Foucault, que talvez seja uma das principais obras dele, ou uma das que tem mais visibilidade, tá? Eu tenho o livro, vou mostrar para vocês aqui, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar algumas fotos e ler um trecho que é para vocês entenderem qual que é o tipo de discussão. Porque a temática do Foucault é sempre mostrar essas variações conceituais que acontecem, tá? A ideia de louco muda muito ao longo da história, a ideia de sexo, como o sexo é praticado, onde ele é praticado, muda muito ao longo da história, tá? E nesse livro específico ele vai mostrar o que? A correlação entre crime e punição, lá do final da Idade Média até o século XIX, tá? Todo crime antigamente, galera, pegando século XV, XVI, XVII, todo crime ele era punido com tortura, suplícios, desmembramentos, cortes do corpo, exposição de órgãos, tá? Porque todo crime era contra o rei, tá? Então a punição, galera, ela é tipo uma vingança do poder soberano, tá? Para citar os contratualistas. Realizado onde? Nas praças públicas, cheio de gente vendo, tá? Para que a punição do sujeito acontecia nessas praças públicas, né? Para que ele sirva de exemplo para os outros, tá? Quanto mais sangue, melhor. É quase uma atuação teatral, coloca o Foucault, né? O sistema punitivo ele era bastante teatral, tá? Não no sentido de encenação das coisas, porque tudo era bem vívido, né? Mas no sentido de seguir uma lógica, sabe? Sempre ter os mesmos passos, a mesma burocracia, tá? E quanto mais sangue, melhor, tá? Porque por meio do medo e dessa coação das pessoas verem aquilo, poderia se pensar que haveria uma prevenção dos crimes, mas obviamente que não havia. Tá? E essa punição, galera, ela é no corpo da pessoa, tortura. A gente está falando de abrir o cara como se estivesse num açougue, na frente de todas as pessoas. Então o que o Foucault vai falar? Que essa punição é sobre o corpo, e o corpo do punido ele é um objeto político pelo qual o rei demonstra o seu poder, tá? Ali no momento da tortura é o rei exibindo todo esse poder que ele tem de controle sobre a sociedade, tá? Eu vou pegar uma citaçãozinha aqui para vocês verem, só para vocês entenderem como que é o negócio, tá? E aí ele provavelmente pegou de alguém que escreveu na época, no caso aqui 1715, tá? Que é uma descrição dessa punição em praça pública que acontecia, né? Então a gente está falando aqui, ó, galera, do século XVIII, 1715. O confessor fala com o paciente ao ouvido, né? O paciente é o sujeito que vai ser punido. E depois ele lhe dá a bênção. Sempre a questão da religião próxima, tá? Imediatamente o executor, aquele famoso carrasco que põe aquele pano e cobre a cara, né? O executor com uma massa de ferro, que é tipo uma marretona, né? Um martelo grande, das que são usadas nos matadouros, descarrega um golpe com toda a força na têmpora do infeliz. Então ele dá uma marretada aqui, ó, no cara, que cai morto. Então o cara morreu na primeira. No mesmo instante, o mortis exactor, que é o executor, lhe corta o pescoço com uma grande faca. Ó, o cara já está morto. E a tortura e a exposição das coisas continua. Veja bem, ó, qual que é a intenção do poder do rei, né? E como o poder ele
ele funciona no corpo da pessoa mesmo quando ela está morta, não tem mais dor, morreu, não tem sofrimento do corpo, só que a tortura continua porque o corpo é por onde o rei mostra o seu poder, tá? E aí ele corta o pescoço com uma grande faca banhando-se de sangue, num espetáculo horrível para os olhos. Corta-lhe os nervos até os calcanhares e em seguida abre-lhe o ventre de onde tira o coração, é igualzinho um açougue, o fígado, o baço, os pulmões, pendurando-os num gancho de ferro. É igualzinho um açougue, galera. E o corta e o disseca em pedaços que põe em outros ganchos à medida que vai cortando, assim como se faz de um animal. Quem puder que olhe uma coisa dessas. Veja como se dá esse momento de construção da punição, tá? Que se estende para além da vida, que se estende na morte. Isso aqui, tipo, os caras ainda punham fogo no corpo, tinha uns que cortavam e colocavam em N praças do lugar, tipo, aquela questão da Inconfidência Mineira do Tiradentes, que ele foi colocado em vários pontos, tá? Os pedaços do corpo dele. Tem assim, era uma prática muito, muito comum, tá? Então é uma punição sobre o corpo que se prolonga depois da morte. Você expõe o corpo como para servir de exemplo, né? Você arrasta o corpo. Então vejam bem, o poder do rei sempre ali ligado com o corpo. Quando que isso vai começar a mudar? Com o iluminismo, galera. Quando o iluminismo vem com a ideia de racionalidade, vem com essas ideias de tal ato é bárbaro, não é uma coisa civilizada, isso aí é selvageria. E vão ter muitas críticas a esse tipo de punição, né? E aí o conceito de punição ele é reformulado. Veja bem como ficou vai mostrando que as coisas vão se modificando, né, ao longo da história. E aí não é apenas a reformulação da noção de punição, tá? O direito se reforma também, né? A gente vai ter um direito moderno onde você tem um direito de defesa do réu, tá? Coisa que não acontecia antes. Por exemplo, você pegar na Idade Média, você é um sujeito que foi denunciado para a Inquisição, a priori, né? Ou seja, a princípio, antes de qualquer tipo de investigação, ele já é culpado. Agora aqui ele é inocente até que se prove o contrário. Então vejam bem, muda-se o foco, tá? E um outro ponto é que o crime é contra a sociedade, né? Ele não é mais o crime contra o rei. O crime se torna contra quem? Contra a sociedade. Tá? Então, se eu cometer um crime, não cometi um crime contra o prefeito, contra a figura em si, tá? Do prefeito, do governador, do presidente. Eu cometi um crime contra a sociedade marilense, contra o povo do estado de São Paulo ou contra a nação brasileira. Tá? Não é mais uma coisa pessoal, no sentido de roubei uma galinha, ataquei a moral do rei, por exemplo, o crime contra o rei, porque eu roubei uma galinha. Não, é um crime contra a sociedade. Então tem várias mudanças por conta do iluminismo, né? Essa ideia de racionalização das coisas. E, né, as prisões vão começando a surgir, tá? Não tinha prisões, a gente tinha, né, as masmorras na Idade Média, mas assim, ó, o sistema prisional, cometer um crime e fica preso, ele vai surgir pós-iluminismo, galera, tá? E o objetivo é o que? Não é matar. No capitalismo, galera, o Foucault fala isso, não sei se é no Vigiar e Punir, que eu não lembro, mas em outros trabalhos dele, ele coloca assim, ó, o objetivo não é matar mais a pessoa, porque se ela está viva, ela pode produzir no sistema capitalista. Então a prisão, ela vai parecer como o que pra gente? Com a ideia de disciplinar os sujeitos para que eles não cometam o mesmo crime, tá? Então a prisão serve para quê? Para controlar, tá? Para tornar o que o Foucault chama de corpo dócil. O que é um corpo dócil? É um corpo que ele é controlado, que ele é racional, que não é rebelde, né? É uma pessoa que não vai sair da linha, tá? Isso é um corpo dócil. O corpo rebelde é quem transgride as normas, certo? E aí eu volto pro Bentham agora, pro Jeremy Bentham, tá? Que é qual pegada, né? A da felicidade coletiva e da necessidade do Estado vigiar as pessoas para que se chegue a esse objetivo.
E o Bentham, galera, ele vai desenvolver um sistema, se não me engano ele é até engenheiro também, tá? Ele é da filosofia, mas ele é engenheiro, muito provavelmente, pelo que eu lembro assim. Mas ele vai desenvolver o que? Um projeto de arquitetura para as prisões, tá? Que vai ser chamado do que? De panóptico, né? O panóptico, ou seja, pan significa tudo, tá? Então óptico é de visão, então a visão que abarca o todo, certo? Quando a gente vê, por exemplo, assim, o pan-americano, pan-africanismo, sempre significa o quê? A reunião de tudo, tá? Que faz parte daquele contexto, obviamente, né? E o que é esse panóptico, né? Que jeito que é esse modelo de prisão que ele cria para esse modelo que ele cria para construir prisões para domesticar o preso, né? Para que ele possa ser reinserido na sociedade e seja dócil, né? Não volte a cometer crimes, tá? É uma estrutura circular, tá? Imaginem do alto, é uma estrutura circular. No meio desse círculo há o que? Uma estrutura vertical, ou seja, como se fosse uma torre, tá? Então você tem um círculo e uma torre no meio. Os detentos ficam aonde? No círculo, né? Quem está na torre? O funcionário que representa o poder do Estado. Esse funcionário tem que fazer o quê? Vigiar, tá? Pode ser 2, 3, enfim, mas independente disso, né? Os presos, eles são o quê? Vigiados o tempo inteiro, numa visibilidade de 360 graus, né? Mas vamos supor que esteja uma pessoa apenas lá. Ela não tem 2 olhos na frente, 2 nas têmporas e 2 nas costas para poder abarcar um raio de 360 graus, né? Só que a questão é, o preso ele vai ficar intimidado a fazer o que ele quer, porque não sabe para onde o funcionário, o vigia, está observando, tá? Então, esse tipo de modelo circular, ele é o que? Uma forma de controle mental e que vai agir no comportamento das pessoas, porque você pode pensar até em querer fazer algo errado contra a norma do presídio ou da prisão, mas você nunca vai ter certeza se o sujeito vai ver, mas se ele vê, você vai ser punido, tá? Então uma das características da punição, segundo Foucault, a partir da criação das prisões, é o que? É a perda da liberdade da alma, né? Antes o Estado, né, o rei, atacava quem? O corpo. Agora ele ataca a alma, porque ele retira a liberdade. Não tem mais tortura, né? Lógico que tem, né? Mas legalmente não, tá? Então o que vai acontecer? O preso vai se sentir vigiado o tempo inteiro. E aí essa é a ideia, é que ele se sinta vigiado para que ele se torne ao longo do tempo, ao longo da pena dele, um sujeito obediente, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, alguns desenhos do panóptico, né? Só para ter uma melhor visibilidade do negócio, certo? Ó, esse de baixo aqui é uma estrutura panóptica, veja bem, tem a torre, tá? E não é circular, mas ela ainda tem visibilidade de 360 graus, tá, galera? Aí tem outros desenhos, pinturas, tal, foto não, né, mas ó, outro aqui, ó, um sujeito numa cela e a torre lá no fundo, tá? Observando ou possivelmente observando ele. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui interessante sobre o panóptico. E para fechar, né? Vejam bem, ó, a torre, tá? E isso aqui é uma prisão nos Estados Unidos no século XX, Stateville, tá? Uma penitenciária. Então vejam bem como esse modelo ele atravessa todo o século XX, tá, galera? Ele chega no século XXI sem dúvida nenhuma. Né? Então o Bentham criou o panóptico. O que o Foucault vai falar? Que esse modelo de prisão ele vai se estender, pessoal. Ele não vai ficar fechado apenas nas prisões. Ele vai para as fábricas, ele vai para as escolas, ele vai para os quartéis. Esse modelo vai para os hospitais, esse modelo vai para o manicômio. Então as pessoas que frequentam as escolas, no caso os alunos, os trabalhadores nas fábricas, os doentes nos hospitais, os militares, os soldados nos quartéis e os ditos loucos, né?
no manicômio, eles são controlados por esse panóptico, um poder do estado de vigília absoluta do sujeito, tá? Que ao passar do tempo vai interiorizando as regras, vai aprendendo a obedecer, tá? Por exemplo, não, depois vou dar esse exemplo, mas a questão é que esse poder do Estado ele vem de cima, né? Tem o Estado em cima, suas instituições embaixo, como os hospitais, os quartéis, os presídios. Aí lógico que a gente tem as escolas também. Só que aí a gente tem, por exemplo, as fábricas que já não são do Estado, né? Mas é o burguês disciplinando o trabalhador, para que ele produza o máximo de mais-valia possível, né? Mais mercadorias possível para o burguês, para ele ficar cada vez mais rico. Só que você tem o Estado, as instituições e as pessoas, né? Então esse poder ele vai descendo, galera. Começa no Estado, passa pelas suas instituições e as instituições passam para as pessoas. Só que na hora que chega embaixo esse poder, como as pessoas vão interiorizando, vão absorvendo essas coisas, esse poder ele passa a circular, tá? No sentido de, por exemplo, eu chego um dia na escola para dar aula de regata. Vocês vão me julgar se eu chegar de chinelo ou bermuda. Eu serei julgado porque por pessoas que estão tentando fazer o que? Estão tentando fazer eu controlar o meu corpo e voltar para o padrão, tá? Então o poder desce na hora que ele chega na sociedade, nas relações sociais, ele vai circulando, as pessoas vão se vigiando umas às outras, vão falando, lá, olha que absurdo que o sujeito fez, olha que coisa mais errada, não pode fazer isso, né? Essa é a grande questão para o Foucault, tá? O poder vem de cima, mas ele vai descendo. E as pessoas, como aprendem essas regras, pelo bem ou pelo mal, no processo de educação dos pais, no processo de educação da escola, pelas instituições sociais, na vida em sociedade, elas aprendem a reproduzir um poder que controla o seu próprio corpo. E aí, quando uma pessoa sai da regra, elas passam a falar mal, né? E isso está em todos os setores da vida social, galera, porque em todos eles existem regras que não foram nós que criamos, né? Como diria o Durkheim, foram criadas pela sociedade, né? Mas é isso, beleza? Demorou, e próxima aula a gente continua a discussão aí.